Tem alguém em casa? Ei, eu estou em casa. O que você quer? Ah, você é o senhor do castelo? Oui, monsieur. Eu sou o senhor deste castelo. O que você quer? Ah, você parece francês. Oui, eu sou francês. O que você quer? Me desculpe, é que eu não estou na França, mas procuro abrigo. Foi uma longa jornada, todo mundo na vila está doente e eu não quero pegar nada lá. Eles não têm nenhuma estalagem, então não há onde ficar lá, e não tem nenhum mosteiro onde eu possa... Então, você me permitiria ficar aqui? Você é francês? Não, nem tanto. Você é um lorde? Eu sou um lorde das Terras Sombrias. Terras Sombrias? Tudo bem. Você pode ficar no meu castelo, se você prometer sua mão à minha filha, Heloísa. Bem, Heloísa, venha aqui, seu novo marido chegou. Ela é minha prima de segundo grau, além de filha e ex-esposa. Não repare na terceira narina dela, no traseiro, nem na adaga nas calças que ela sempre carrega. O que me diz, senhor? Você casa com minha filha, minha linda filha? Chá diversidade. Olá, sou o Chad e talvez tenha percebido um ou dois rostos novos na esquete de abertura. Bem, se você conhece o meu conteúdo, vai saber quem eles são. Ben. Você sabe, o Ben já apareceu no canal antes e o Oz também. O mestre dos memes já apareceu no Shadiversity e também está aparecendo com mais destaque no meu outro canal, Game Night. E essa é uma das novidades legais. O Ben, Oz e Nathan vão participar mais do Game Night e aparecer mais no Shadiversity, permitindo sketches divertidas como essa. Isso é legal. Agora vamos ao tema do vídeo, que, como você já viu no título, trata de estalagens. A estalagem tem um papel especial em cenários medievais de fantasia. Em Dungeons and Dragons, ou em histórias do gênero, é comum os heróis buscarem ou retornarem à estalagem durante viagens ou entre aventuras. É um elemento essencial. E eu sei, por experiência própria, jogando muitos jogos de role-playing game de fantasia, que já tive muitas brigas, discussões ou sessões de planejamento e conspiração na estalagem. O interessante é que a forma como as estalagens são retratadas na fantasia muitas vezes não corresponde exatamente a como elas funcionavam em sua origem histórica real. As estalagens medievais eram um pouco diferentes, e uma das grandes diferenças que você vai perceber é que não havia tantas delas. Na fantasia, parece que há estalagens em praticamente todas as vilas para onde você viaja. Eu sei que essa também tem sido a minha experiência, mas antigamente você não encontraria uma estalagem em toda a vila. Algumas vilas eram pequenas, outras pobres, e até as mais ricas nem sempre tinham estalagens. É comum encontrar uma estalagem em cidades ou vilarejos grandes onde há muitos viajantes. Mas em vilas de verdade e tudo mais, não havia, mas a questão é que as pessoas realmente viajavam na Idade Média. E na verdade, os camponeses viajavam muito mais do que as pessoas imaginam. Até mesmo servos e tal. É engraçado, um dos tipos clássicos de férias que as pessoas gostavam de fazer na Idade Média eram as peregrinações. Eles gostavam de viajar para locais especiais, geralmente religiosos, para ver ou rezar diante de relíquias sagradas. Por isso, a peregrinação era muito popular. Permitia viajar, conhecer o mundo e sair da rotina, como férias na época. E então, se eles viajavam tanto, onde ficavam hospedados, já que as estalagens não eram nem de longe tão comuns no passado quanto são retratadas na fantasia? Bem, é sobre isso que vamos falar. Vou falar sobre acomodação de forma geral, mas também sobre as diferenças entre as estalagens medievais e o que vemos na fantasia. E talvez, se você quiser dar ao seu cenário um toque mais autêntico, pode adotar algumas dessas ideias, ou até mesmo esses fatos históricos, no seu próprio cenário, seja escrevendo, jogando role-playing game, desenvolvendo jogos, qualquer coisa que você quiser, até mesmo em live-action roleplay. Na verdade, todas essas coisas podem ser bastante enriquecidas com os pontos que vou abordar. Então vamos seguir até a estalagem. Antes de abordar as estalagens medievais, quero falar sobre a ideia de acomodação e as opções disponíveis antes que as pessoas procurassem uma estalagem. Veja bem, estalagens são estabelecimentos comerciais. O que você faz se não tem dinheiro? Nem todos tinham dinheiro, mas gostavam de viajar. Bem,
Uma das coisas interessantes sobre o passado é que ficar na casa de estranhos era, na verdade, muito mais comum do que é hoje em dia. Hoje somos mais reservados e hesitantes com estranhos, diferente do passado, quando eram mais abertos a isso. Mas isso não quer dizer que eles aceitavam qualquer pessoa. Parece que eles tinham certos padrões. E uma das coisas interessantes é que eles pareciam ser mais receptivos com pessoas da mesma classe social que eles. Então, dá para imaginar que o senhor do castelo seria mais relutante em aceitar qualquer um, como camponeses rudes. Mas se outro senhor chegasse, de fato, muitas vezes era o próprio rei. É errado pensar que o rei só vivia para sempre em seu próprio castelo. Na verdade, o rei e até mesmo a rainha gostavam de viajar pelo seu reino, para simplesmente ver o que estava acontecendo e manter a governança e a autoridade. E assim, muitas vezes, eles viajavam entre as casas dos senhores. E claro, se soubesse que o rei ou a rainha viria, ele aceitaria. E eles também se apressavam, e às vezes isso era um empreendimento caro, porque tinham que garantir que fariam um banquete para o rei e impressioná-lo e todas essas coisas. Então, até o rei viajava entre as casas. Mas e quanto aos mercadores? Certo, um mercador, você pode logicamente entender que eles estariam mais dispostos a receber um mercador do que outras pessoas. Porque eles são do mesmo tipo de tribo, se eu tivesse que imaginar, porque as pessoas, nós gostamos de naturalmente gravitar em direção a pessoas semelhantes, certo? É algo natural, onde podemos identificar, você é um dos meus, sabe? Você é um mercador, eu sou um mercador. A gente pode simplesmente, sabe, conversar sobre, quais são os seus, como você está, o que você vende. Eu posso, sabe, pensar em vender algo assim nos meus próprios empreendimentos comerciais. Você teve esses problemas, eu tive esses problemas. Como as coisas vendem por aí? E por isso você pode entender por que eles realmente tinham interesse em conversar com outros comerciantes de outras partes do mundo, porque a ideia de informação não circulava tão livremente naquela época como circula hoje. E uma das maneiras de se obter informações sobre o que estava acontecendo no mundo era através dos viajantes. Um dos tipos de troca esperados durante uma hospedagem era esse. Na casa de outra pessoa seria: conte-nos as fofocas, as novidades, ok, o que está acontecendo? De onde você é? O que ocorre aí? Como assim a peste chegou? Vamos falar sobre doenças, pois isso também influencia se alguém seria bem-vindo em sua casa. Então, em relação ao campesinato, primeiro de tudo, você precisa entender que o campesinato é, na verdade, um tema bastante amplo. Isso inclui pessoas que são consideradas homens livres, assim como servos. Na verdade, existem, muitos níveis diferentes de tipos de campesinato. Artesãos e qualquer pessoa que tenha um ofício, certo, na verdade não vai ser tão pobre assim. Se eles têm um bom ofício, como fabricar azulejos, vão se sair bem. Não ficarão ricos, mas também não precisarão cavar terra. Mas até mesmo os agricultores, é engraçado, há muitos equívocos sobre o campesinato medieval. Enfim, então, é muito comum que as pessoas estivessem dispostas a aceitar pessoas da sua própria classe social e potencialmente de uma classe superior. Mas se um nobre for muito rico, pode hesitar em se hospedar na casa de alguém de classe inferior. Se não tiverem opção, o que farão? Tudo bem, mas então existem, obviamente, condições em que, independentemente de quão semelhantes sejam as coisas que temos em comum. Se pertencermos à mesma classe social, há situações em que pessoas não podem ficar, principalmente em caso de doença. Já comentei antes, na Idade Média, doença era algo muito sério, pois a tecnologia da época era limitada e ficar doente podia significar risco de morte. E então, se alguém está obviamente e visivelmente doente, não é uma questão de falta de caridade. É sobre proteger você mesmo e sua família. Você não quer morrer, certo? Então, é claro que aceitar pessoas doentes vai gerar uma grande hesitação, e isso levanta uma questão interessante. Então, o que essas pessoas fazem, para onde vão, aquelas que estão doentes, que precisam de algum tipo de abrigo, algum tipo de hospitalidade, mas não só elas. Há outro tipo de pessoas que provavelmente teriam muito mais dificuldade para conseguir acomodação. Se parecem sujas, mal cuidadas ou pouco confiáveis, elas são mendigos e afins. Infelizmente, há algumas questões interessantes. Semelhanças em muitas culturas humanas, onde certos tipos de pessoas e classes são evitados e negligenciados com bastante frequência. Isso geralmente ocorre porque as pessoas julgam o livro pela capa. E quando você vê alguém que parece um pouco, você sabe, né? Você pode ficar hesitante, mas se a pessoa está limpa e, você sabe, trabalha, você sabe, nos campos de
O bispo está ali e você é um servo dele, ou algo assim. Ei, quero saber o que está acontecendo, entre, fique à noite, geralmente oferecem comida e me conte o que houve. Claro, havia grupos que não faziam isso, então não só os doentes tinham dificuldade para conseguir acomodação ao viajar ou em qualquer lugar. Então, para onde eles vão se precisam de um pouco de hospitalidade? Bem, é aí que entram os hospitais. E esse é o significado original da palavra. Um hospital era um lugar, um local de caridade criado especificamente para oferecer hospitalidade àqueles que, entre todas as pessoas, tinham mais dificuldade em encontrá-la. Esses eram principalmente os doentes, o que evoluiu por ser interessante. Os primeiros hospitais não eram destinados ao cuidado dos doentes. A função original deles era fornecer abrigo e um lugar para dormir. Essa era a função inicial de um hospital, não focada nos doentes. Era basicamente caridade para quem não achava outro lugar para dormir, então ia ao hospital. Mas, claro, quem mais tem dificuldade em achar acomodação são os doentes, que acabam indo para lá. Assim, o hospital passou a ser o lugar dos doentes, pois quem quer cuidar deles os encontra facilmente lá. Nos hospitais, você observa a evolução. Se busca acomodação adequada em cidades organizadas e não encontra, dizem que às vezes nem havia hospedaria, mas sempre havia o hospital onde você podia ficar. Tente imaginar isso não como um hospital moderno, mas sim medieval. Bem diferente. Você também pode imaginar, na verdade, se você é uma pessoa com algum recurso, mesmo entre os camponeses, provavelmente não vai querer ficar em um hospital se é lá que os doentes ficam, ou se isso era um sinal de ser de uma classe social particularmente baixa. Mesmo que você seja, esse lugar poderia ser evitado até pelos camponeses, pois é um hospital. E então, se não houvesse pessoas dispostas a acomodá-los, ou um lugar que eles pudessem encontrar, havia outro lugar muito comum onde você podia conseguir acomodação, e até mais comum do que as estalagens, que eram os mosteiros. Mosteiros, como você pode entender, tinham um dever cristão de acomodar pessoas que precisavam de abrigo. E tanto é assim que muitos mosteiros, na verdade, tinham lugares dedicados para acomodar viajantes, pessoas que estavam de passagem. E era obrigação deles não apenas dar um lugar para dormir, mas também fornecer comida e outras coisas. Se tivesse sorte, conhecesse alguém importante no mosteiro ou fosse alguém relevante, talvez conseguisse um lugar melhor para dormir do que a área pública preparada, podendo ser um dormitório. Mas os mosteiros eram um lugar muito comum onde você podia encontrar abrigo de forma confiável na Idade Média se você estivesse apenas viajando por aí. E ele fica tipo, eu preciso de um lugar para ficar. Bom, onde fica o mosteiro mais próximo? Você acertou, mas saiba que mosteiro não é capela. Frequentemente tinham capelas, mas um mosteiro era um conjunto de edifícios onde uma ordem monástica vivia. Suas atividades, e muitas vezes eles eram muito bem estruturados, ok? Porque uma das principais formas de ser rico no período medieval era ter um bom controle sobre terras, especialmente se você possuía terras. Mas a posse é interessante porque tecnicamente tudo pertence ao rei. E então o rei só concede por feudo ou vassalagem e coisas assim, mas ainda é tecnicamente propriedade do rei, só que ele permite que você seja o senhor daquela terra, então pode ficar complicado. Mas um dos grandes proprietários de terra do período medieval era, claro, a igreja, e se você tivesse terras, poderia até conseguir arrendatários para trabalhar para você. Ok, então é errado pensar que o sistema servil só ocorre entre senhor e camponês. Ele também existe entre igreja, mosteiros, bispos e outros, pois também eram donos de terras e podiam ter arrendatários e vassalos com acordos semelhantes. Essas ordens monásticas acabaram se tornando bastante ricas e também produziam esses bens, seja grãos, vinho, qualquer tipo de coisa, criação de animais, às vezes até trabalhavam com metais e outras coisas, tinham até forjas. Eles podiam produzir queijos, laticínios e outras coisas, pois tinham várias indústrias. Nem todo mosteiro fazia tudo, mas alguns se especializavam em certos produtos e lucravam com a venda. Havia também a crença medieval de que as orações de pessoas piedosas seriam mais eficazes. Acreditava-se que Deus ouvia mais as orações dos monges do que as de pessoas comuns, pois estes dedicavam a vida à adoração. Por isso pagavam aos monges para rezarem por eles, acreditando que suas preces seriam mais eficazes. Então esse também era uma fonte de renda.
Enfim, mosteiros eram ricos, comuns e ótimos para conseguir acomodação confiável durante viagens. Então você tinha todas essas opções. Você tinha as casas de pessoas comuns. Você também tinha hospitais, se estivesse desesperado, mas além disso, também tinha os mosteiros. Se fosse um lorde de alto escalão, teria a casa senhorial e as mansões. Se você fosse mercador, poderia ficar na casa de outro mercador. Li um relato afirmando que a casa de um mercador era bem melhor que uma estalagem. Hospedando-se na casa de um mercador, você teria melhor alimentação e acomodação. Então, as estalagens talvez nem fossem a primeira opção, se houvesse uma. Então, todas essas são coisas interessantes para se considerar. Agora estamos realmente chegando às estalagens medievais, pois elas existiam. Elas existiam, mas como funcionavam e eram? E também vamos falar um pouco sobre a maneira como as pessoas dormiam, porque isso nos informa sobre como as estalagens eram organizadas, seus quartos, suas camas, mas isso também se traduz em como as pessoas dormiam em geral no período medieval. E por isso quero abordar um pouco esse assunto antes de entrarmos de fato nas estalagens. No período moderno, como hoje, se quiser um vídeo excelente sobre práticas de sono em diferentes épocas, recomendo o do Lloyd, do Lindbergh, sobre camas. É ótimo e vou repetir alguns fatos que ele compartilha. Crédito a ele pelas informações. Ele compartilha algo interessante, que confirmei pela minha experiência e estudo. O instinto natural dos humanos é não dormir em isolamento. Eles preferem dormir com outros. Eu vi isso com meus próprios filhos, ok? Meus filhos adoram se aconchegar e dormir na mesma cama por conforto, por segurança, por companhia e todas essas coisas, só porque é comum aqui você precisar da sua própria cama, certo? Eu realmente cheguei ao ponto de fazer uma beliche de 3 andares para meus 3 filhos mais novos. Isso foi há anos e eu tive todo esse trabalho, achei que era algo grande e consegui esse beliche enorme. Ok? E finalmente consegui as crianças, de verdade, as crianças ficaram todas animadas para dormir, crianças, e todas dormiram na mesma cama, todas no beliche de baixo, só porque elas adoram se aconchegar. Então é um instinto humano muito natural. Historicamente, era comum crianças se aconchegarem na cama com os pais. Isso nem sempre ocorria, mas ao amamentar um bebê, com o tempo ele reluta em sair da cama dos pais e costuma se aconchegar com eles. Às vezes essa fase durava com a criança aconchegada aos pais. Agora, claro, né, os pais precisam de privacidade para mim e coisas assim, mas o que quero dizer aqui é que o sono comunitário era muito comum no período medieval. E mesmo quando havia separação, às vezes era só em uma cama auxiliar que deslizava e ficava bem ao lado da cama principal, certo? Então, dormir em cama e quarto próprios era privilégio dos muito ricos, tornando-se símbolo de status. Isso evoluiu e, no período moderno, virou prática comum, mas não necessariamente natural. Voltando ao período medieval, como resultado do sono comunitário, você vai ver uma coisa interessante. Camas maiores, para pelo menos 2 pessoas, eram muito mais comuns do que camas de solteiro, por vários motivos. E isso também era praticado nas estalagens. Se você fosse a uma estalagem no período medieval, dificilmente encontraria uma cama de solteiro em um quarto só para uma pessoa. O luxo e o desperdício seriam inacreditáveis. Porque pense bem, só pelo custo do material é preciso mais material para fazer 2 camas. Em vez de fazer uma cama maior só para caber 2 pessoas, você pode aumentar um pouco e acomodar 3, economizando recursos em comparação a construir 3 camas individuais. Assim, por uma questão econômica de material, uma estalagem. Se quiser acomodar o máximo de pessoas para lucrar mais, não fará camas de solteiro mais maiores, certo? Então, ao ir a uma estalagem e pagar por abrigo, provavelmente estaria comprando um espaço na cama, não um quarto. As camas eram comunitárias e você basicamente dormia com um estranho, o que não era tão chocante na época quanto hoje. Afinal, ao viajar e ficar na casa de alguém, você também estava na casa de um estranho. Além disso, essa ideia
de que você dormiria com um estranho, às vezes era uma oportunidade de conseguir alguma informação, de conversar com alguém que poderia ser de qualquer lugar, sabe-se lá de onde, e obter esse tipo de informação. Lembre-se, para conseguir conhecimento e informações, você poderia até fazer um contato, se fosse algum tipo de comerciante, artesão ou algo assim, poderia aproveitar. Na verdade, surgiam muitas oportunidades interessantes dessa situação. Nesse hábito de dormir em comunidade, até mesmo ao lado de um estranho, em uma cama grande onde 3 desconhecidos poderiam ser colocados juntos. Então, não só havia camas comunitárias, mas nas estalagens também haveria várias camas em um mesmo quarto. Novamente, era uma questão de economia, certo? O que dedicar um quarto inteiro para uma única cama para um único hóspede? Que desperdício! Dava para pôr 10 pessoas no quarto e lucrar 10 vezes mais. Isso é muito interessante e importante de considerar. Isso vai ainda mais longe em termos de interesse. Agora, quando compartilho circunstâncias excepcionais, eu não quero que as pessoas pensem que isso era uma prática comum, ok? Porque, infelizmente, existem comportamentos e práticas excepcionais e estranhos que as pessoas apontaram em relação ao período medieval. E aí as pessoas se apegam a isso e acham que era o que todo mundo fazia. Ah, como assim? Às vezes eles bebiam cerveja em vez de água, todo mundo na Idade Média bebia cerveja. Não, não é assim, ok? Não disse que toda água é ruim. Esse é um exemplo de como uma anedota interessante pode ser generalizada demais. Aqui vai uma anedota interessante, não generalize. Mas, às vezes, isso se tornava uma característica de uma estalagem que tinha uma cama particularmente grande. E uma das mais famosas, e essa é uma que Lloyd menciona em seu vídeo, é a Grande Cama de Ware. E esse é o nome, a Cama de Ware. E ela era uma novidade por ser particularmente grande. Curiosidades sobre estalagens já são camas grandes em um quarto, geralmente para 3 pessoas ou mais, às vezes ainda maiores. Era incomum encontrar uma cama de solteiro em quarto individual na época medieval. Tipo, você teria que ser particularmente rico, e a hospedaria teria que atrair pessoas realmente ricas só para conseguir o retorno financeiro para bancar algo assim. Quando eles poderiam simplesmente ter feito o contrário e colocado 10 pessoas no mesmo espaço, certo? Ah, e também lembre-se da economia na fabricação de camas, ok? Porque é preciso menos material para fazer uma cama de casal do que para fazer 2 camas separadas, de qualquer forma. Então tem isso. Outro grande equívoco sobre as estalagens do período medieval é a ideia de que elas também eram casas de cerveja e tavernas. E esse é o clichê. E eu acho que, tipo, pense em O Senhor dos Anéis, certo? Eu acredito que é o pônei saltitante em Bree, onde eles entram e basicamente é uma casa de cerveja com quartos no andar de cima e tal. As estalagens serviam comida aos clientes, certo? Não nego que ofereciam, mas não eram casas públicas de cerveja onde qualquer um podia entrar, beber, comer e sair. Não, muitas vezes eles só tinham permissão para servir comida para pessoas que iam passar a noite lá, tudo bem? Isso era totalmente diferente. Ter uma casa pública de cerveja, uma taverna, era outro tipo de negócio. Além disso, pense no custo que seria para montar isso, certo? Porque se você agora está produzindo cerveja, isso já é outro negócio em cima de um negócio. Faz sentido ao oferecer um produto melhor, algo que permanece até hoje. Porque muitos hotéis e pousadas têm restaurantes próprios. Mas quando essas ideias estavam só começando? Certo, vocês têm quartos suficientes e querem acomodar, focando em um trabalho por vez. As refeições geralmente eram oferecidas, às vezes havia salas de jantar para comer, mas geralmente não eram abertas ao público, nem eram tavernas. Casas de cerveja e vinho eram separadas das estalagens. Para ser fiel ao período medieval na fantasia, considere isso. Se os aventureiros precisarem de uma refeição, eles iriam para a casa de cerveja ou taverna. E isso muitas vezes poderia ser um lugar barulhento e divertido, onde você pode encontrar a escória e a vilania, onde acontecem as brigas, as mesas redondas, as pessoas olhando ao redor. E sim, todos esses encontros geralmente acontecem nesses locais. As casas de cerveja existiam, mas a estalagem era um prédio separado, com camas grandes e dormitório coletivo, como mencionamos. É uma distinção interessante, raramente mostrada na fantasia, onde estalagem e casa de cerveja são sempre combinadas. Eu não estou dizendo que está errado, porque é fantasia. Você pode se desviar do que eram as coisas historicamente, como as estalagens históricas do período medieval. Mas isso leva a equívocos sobre o passado. Porque, sinceramente, quantos de vocês sabiam que as estalagens raramente tinham
tavernas ou casas públicas de cerveja como parte de sua função. Isso não acontecia, e o motivo pelo qual você teria esse equívoco, eu acredito, é por causa de como elas são frequentemente retratadas na cultura pop e coisas assim, então é útil apenas saber a diferença. Saber como era realmente o período histórico e, se você quiser torná-lo mais historicamente preciso, agora você sabe, não é? E você tem essa oportunidade, e é apenas um daqueles fatos realmente interessantes. E um outro desses fatos é que talvez, ao passar por uma pequena vila, pode não haver nenhuma estalagem e então eles precisariam procurar acomodação com as pessoas que moram lá ou com o senhor do castelo. Imagine só, esse é um cenário de interpretação muito melhor, onde você precisa tentar negociar a entrada porque quer dormir no castelo do senhor. E aventureiros, se forem famosos e tudo mais, ok, dormir no castelo do senhor oferece uma oportunidade muito maior para aventura e intriga e todas essas coisas do que apenas uma estalagem comum. Então as estalagens seriam simplesmente menos comuns desde o início, se você quiser ser mais preciso. Mas, quando as estalagens eram usadas no período medieval, havia outra função interessante, que elas serviam em cidades que tinham restrições sobre os tipos de armas que as pessoas podiam. Tem um vídeo sobre as leis de porte de espadas medievais, então serei breve. Nem todas as cidades tinham restrições, mas algumas limitavam o comprimento da arma, não o tipo. Se você portasse armas ao entrar na cidade, uma função das estalagens era lidar com isso. Era que você deveria entregar sua arma na estalagem onde estava hospedado durante o tempo em que permanecesse na cidade, e ao sair da cidade, você poderia pegar sua arma de volta e teria permissão para atravessar a cidade até a estalagem e sair da cidade a partir da estalagem com a arma, desde que fosse nessas condições, saindo da cidade ou indo para a estalagem, e então você entregava a arma. E assim, outra função interessante que uma estalagem servia especificamente era essa. Então é isso, estalagens como elas realmente eram no período medieval e como diferem na fantasia. Espero que você tenha gostado. Foi um vídeo um pouco divertido, mas como mencionei no começo, as estalagens realmente tiveram um papel bastante importante na fantasia. Mas acho que poderíamos torná-las mais interessantes se buscássemos um pouco mais de precisão histórica, como ter que negociar um lugar para ficar, porque as estalagens deveriam ser assim mesmo. Então, coisas muito divertidas e muito interessantes. Obrigado por assistir. Espero revê-lo em breve. Até lá. Até a próxima. Adeus.